Eu sou o pastor Alvanildo Soares, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e você está comigo no Quem Sou Eu, programa de histórias de vida da nossa denominação. O programa é sobre história e a gente vai falar com gente que tem história e que sabe contar história. O convidado de hoje vem de um lugar frio, mas ele não é frio, não. Ele é gente boa, um homem de Deus, o meu irmão, meu amigo, pastor Messias Paulo. Pastor Messias, seja muito bem-vindo ao Obrigado. Quem Sou Eu. Você que está conosco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Por favor, curta o vídeo do programa, é importante para que o algoritmo entenda, o algoritmo do YouTube entenda que a gente é relevante e também, se não é inscrito, por favor, inscreva-se no programa. Pastor Messias Paulo de quê? Da Silva. Messias Paulo da Silva, pastor, seja muito bem-vindo ao programa. Suas considerações para os nossos web espectadores aí. Então, a gente tem esse privilégio, né, de estar aqui e poder participar desses eventos que a diretoria tem organizado e levado a efeito. E estamos aí, um pedacinho, né? Você está pastoreando a igreja de Petrópolis há quanto tempo? A segunda vez vai completar 35 anos agora. E a primeira, quanto tempo foi? A primeira foi de 83 a 85. 83, 85, então 38, quase 39 anos já. 39 talvez, né? Porque tem meio campo aí de ministério em Petrópolis. É natural de Petrópolis mesmo, não? Nasceu no frio? Não, eu nasci em Itaguaí, precisamente. Mais um de Itaguaí, o pastor José Carlos também é de Itaguaí. Também é de Itaguaí. Sim. Eu nasci em agronomia, né, que é chamada Escola Nacional de Agronomia, que hoje é cidade seropédica, né? A época era Itaguaí ali. Era Itaguaí, tudo era Itaguaí, era distrito, né? E agora já está emancipado, seropédica tem a categoria, né, de cidade. Itaguaí seria uma cidade vizinha, né? Já nasceu em lar evangélico, não? Não. Minha mãe tinha uma história, um coral da Igreja Batista quando era nova, mas não nasci em lar evangélico. O pai também não era nem... Não, o pai também não. Eles temiam a Deus, porque botou o nome, né, de José, Paulo, Francisco, todo mundo tinha algum nome, né, religioso, bíblico ou de algum santo, digamos assim, né? Isso. Francisco. E o meu nome, o peso do meu nome, tem tudo a ver com o temor a Deus, né? Messias, né? E eram católicos ou praticando alguma outra religião? Não, à época não eram, não. Eles, quando foi construída a Escola Nacional de Agronomia, Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, o governo mandou buscar funcionários em algumas cidades. Buscou em Itapiruna e eles foram tirados da roça, né, para participarem da construção. Seu pai era agricultor? Meu pai era agricultor. E trabalhava também com construção de pedreiro ou alguma coisa, ou era construtor e foi trabalhar na obra como ajudante? Meu pai era o antigo carpinteiro, né? Carapinteiro, que fazia obra, fazia casa de pau a pique. Trabalhava armando as estruturas. Armando as estruturas, montando, e cuidava da roça e cuidava muito de animais. Então, esse amor e essa veia do irmão por construção, a gente vai falar disso daqui a pouco, foi herdado do pai. Já aprendeu com o pai alguma coisa? Sim. Criança, pequeno ainda, andava na garupa do cavalo, acompanhando o pai para ele montar os galpões, né? Os currais de porco, de boi. O senhor não era rico, não? Não tinha carro, essas coisas, não? Andava andava a pé, morava na roça, a pé e a cavalo. A burro de cavalo, rapaz. Você vê o pessoal, pensa que teve um berço de ouro, todo mundo muito rico, o pessoal veio ralando de baixo, né? Não, com certeza. Era rico de amor, né? Porque lá em casa... Quantos irmãos eram todos? Éramos 13 irmãos. 13? 13 irmãos. Ganhou da Joelma, que eu pensei que não tinha mais a Joelma lá, é ela e mais 9. Minha esposa, são 10.
Lá eram 13 e o pai trabalhando na roça e na carpintaria para sustentar todo mundo. Isso aí. Meu pai cuidava, antes de ser trazido pelo governo para participar da construção da rural, ele se especializara em fazer as coroas dos pés de laranja, né. Uhum. Era propriedade própria quando Não, trabalhava, trabalhava. era aquela história de meeiro, né. Ah, é, tem meieiro, terceiro que tinha antigamente. Isso, Pessoal, pegava bora explicar para o pessoal entender o que era um meieiro. Então, um fazendeiro rico tinha um pedaço de terra e ele podia dividir essa terra com várias pessoas. isso, Tudo que aquela pessoa, o meieiro significava dizer que tudo que ele produzisse, metade era dele e metade do. exatamente. Tinha alguns que eram terceiros, que a produção era muito grande, ou então era alguma coisa que dava muito dinheiro, então um terço ficava ou para o produtor, ou um terço ficava para a igreja. Geralmente era meieiro e terceiro. O pai dos irmãos era uma pessoa talvez de poucas letras, então. Apesar de ser muito inteligente e ter trabalhado com o negócio de folia de reis, né, sabia, por exemplo, a Bíblia de cor, né, para Ah, poder olha. cantar os versos, eh, tinha uma letra muito bonita, escrevia pouco, mas Uhum. escrevia bonito Olha. e realmente não teve chance, né. Uhum. E seus irmãos, alguns deles, também teve dificuldade de alfabetização ou ele teve visão de encaminhar os filhos para estudar? Olha, nós nascemos com a oportunidade na rural, Uhum. Quando vocês eh nasceram, os irmãos, parte dos irmãos quando nasceram já estava na rural? alguns nasceram em Itapirona, né, vizinho aqui na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Uhum, e os outros nasceram lá em Seropédica mesmo. uhum, uhum. Tá. Aí já ambiente estudantil, aquela coisa toda, já foram Isso. encaminhados para. Aí já teve oportunidade de aprender mecânica, já teve oportunidade de ter o contato com os alunos da rural, né, de Hum. agronomia e de veterinária. E o seu conhecimento com o evangelho, pastor? Se deu como e mais ou menos com que idade? Então eu, ainda pequeno, mudou-se para a nossa vila, que a universidade rural, ela, quando construíram a universidade, eles construíram para cada setor um grupo de casas. Uhum, Alguns uhum. eram 6 casas, outros 10, outros 12, outros Era 15. uma vilazinha por setor, é distribuído por Isso. função, devia ser, né? É, por tipo de cultura. Uhum, Por ah. exemplo, caprinos, ovinos, Ah, galinha. tá, não era mais da construção, era do Não, que não, acontecia. era uma preparação para a universidade rural. Ah, Área de entendi. agronomia, né, com botânica, com No caso de vocês ficarem em que área? nós ficamos na área, mista de agronomia e caprinos, Uhum, ah, caprinos e ovinos. certo. Então aí como eu disse, sobre a sua conversão, foi dividida as vilas e aí. Isso, aí mudou-se para uma das casas vizinhas um tratorista, Hum, que era diácono da igreja de agronomia. da igreja congregacional. Isso, Já à tinha o época, trabalho congregacional em agronomia. Já era isso, igreja organizada? não, era no setor de ecologia, Uhum. debaixo de um pé de mangueira, Olha, na casa do irmão presbítero Edmundo, onde o pai do Josias chegou a trabalhar e o o avô firme. do pastor Zé Carlos, Otávio Olha. Luiz Vieira O e Firmo, bisavô, no caso. bisavô do Aham. Zé José. E esse trabalho lá, ele floresceu. Isso era um trabalho com irmãos, se tornou congregação de que igreja? Aí organizou para a igreja de agronomia, Uhum, não é. uhum. Sim, mas inicialmente, antes de ser igreja, ele pertenceu, foi congregação de algum trabalho ou ele começou e cresceu logo? Então, tinha o pessoal do Caçador e o pessoal de Paracambi, Hum, não é. Mas de por Paracambi-Caçador. exemplo, o Firmo já ia daqui do centro do Rio, Uhum, e o pai do José Carlos já andava a cavalo lá por aquelas áreas mesmo, né. hum. Então se organizou a igreja de agronomia Ou seja, o e senhor teve contato também com a família do pastor José Carlos. são nossos amigos, Ah, não é, inclusive muito amigo, o avô do Zé Carlos era Abner,
Uhum. pai do Sérgio Vieira, Chegou, não, não meu chegou a amigão. conhecer o bisavô dele, não, né? O pastor Não, Luiz não, o Otávio Vieira, Otávio não. Luiz Vieira não. Otávio Luiz, né? Quando começamos, ele Já estava com o já. senhor, né? Então foi aí que começou a ter contato com o evangelho. Lembra exatamente como se deu a conversão? A conversão me lembro. A gente teve um encontro de corais em Mazomba Na igreja de Mazomba. e a gente ia nas carrocerias de caminhões, né, tanto para Paracambi, para Vassouras, e nós fomos para lá. Eu era pequeno, me lembro muito bem e ficou Uhum. marcado. E o encontro de coral foi a primeira vez, e lá foi o primeiro apelo. Hum. E a gente foi pequeno ainda. Que ano era isso, lembra? Era Foi antes ou foi depois da eu era grande muito enchente? pequeno, foi 50 e pouco, Já cinquenta e foi depois da seis. enchente, então, Não, não, de Mazomba. naquela época não tinha enchente, depois é que teve o outras enchentes. Que teve a tragédia, né, que devastou Isso, Mazomba. Foi antes, houve, então. houve. E de lá, depois, Então, ainda no encontro desse de corais, houve o apelo, o irmão foi à frente. isso. E dali para frente, a minha sogra atual, Uhum. ela começou a pedir meu pai e minha mãe para deixar eu ir à igreja. Hum. E a gente foi crescendo na Na igreja. igreja de agronomia, no trabalho de Isso. agronomia. Depois se organizou em Seropédica, na Rua 8, Uhum. né, e aí nós íamos. E a irmã Norina também é oriunda dessa igreja, então. Exatamente, Olha aí, exatamente. então foi aí nesse trabalho de agronomia, que o irmão conheceu a irmã Norina. Isso. Já era seminarista, alguma coisa do tipo, não? Não, nós crescemos juntos, né, Uhum. crescemos juntos e só viemos mesmo a namorar, já estava no seminário Uhum, já. uhum, uhum. Sim, antes de entrar para o seminário, o irmão trabalhava com o quê? Veja bem, ajudava meu pai na montagem dos Uhum. galpões, dos telhados e das estruturas que ele fazia, né, e iniciei na padaria e num bar. Ih, rapaz. Na padaria fazia pão, né, e no Uhum. bar ajudava a atender os Atender às mesas. isso. É. Eu estou perguntando isso porque o irmão gosta muito de construção, né, até hoje gosta muito A disso. minha segunda vocação é construção. É. E começou a trabalhar como pedreiro quando? Depois do seminário ou já naquela época antes? Então, naquela época, lá em casa, eu tinha muito medo de mato, Hum. e era fogão de lenha. E o pai deu a função de arrumar a lenha para cozinhar. Hã. Resultado, eu arrumei um emprego para comprar o bujão de gás para não precisar ir no mato. E foi aí que a gente, começou a trabalhar na padaria, saiu do bar, foi para a padaria, e logo depois o seminário fez uma campanha, né, de vocações, e com 16 anos a gente já foi para o Olha, seminário. a gente já, há algumas semanas também conversou com o pastor Zé Carlos, e ele também foi despertado para o ministério no encontro de vocações. Ele tinha muito antes, né? A gente Tinha. precisa voltar a fazer esse encontro de vocações. O seminário, ele tinha acho que até uma cadeira lá, Uhum. que fazia com que os seminaristas fossem às igrejas trabalhar para despertar vocacionados. Hum. E, na ocasião, a minha igreja foi muito abençoada, né. Eh, quando eu me lembro quando Deneci era novinho, né, aquela turma antiga, e o Moisés das Neves Farias, ele foi lá fazer ele gostava de cantar, ele fez a conferência, fez o apelo, Hum. e a gente atendeu o chamado. É. Antes deixa eu só pegar assim, antes de chegar no seminário, já trabalhava com alguma coisa na igreja, com juventude, com alguma coisa, não? Então quando nós fomos para a igreja, nós já entramos para o coral. Uhum. Então eu peguei o finalzinho dos filhos da classe Filhos do Reis, Hum. e logo no coral, Era baixo ou era tenor? então eu cantava no baixo e no Hã. barítono. Ah, tá, então. Tinha mais voz do que eu só fazia baixo, então.
Baixo e barítono. Aí começou no coral e aí foi para o seminário. Lembra de algumas pessoas da sua turma do seminário? Então, eu tive o privilégio de ser apresentado pelo pastor Gerson Costa e o Mauro Ramalho Uhum. ao pastor Mairo Pinto da Costa, que era diretor do seminário. Uhum. Pô, peso O pesado, hein? Um dos melhores professores que eu tive foi o Forsyth. Peguei o Porto Filho, algumas matérias, né. Só que eu era muito pequeno, eu era muito novo, Uhum. eu tinha 16 para 17 anos, né. E lembro da turma Então o lá. irmão entrou no seminário menor de idade, coisa que hoje não pode Isso. mais, né? Eu sou da turma do Eliabe, do Vanderly, do Sérgio Vieira, Poxa, do Davi Gonçalves, do João. Davi Gonçalves era irmão do pastor. Não, Davi Gonçalves era um mineiro Não é irmão? que veio a ser médico do Figueiredo, né, em Brasília. Olha. Então, tem uma turma que da sua turma, muitos pastorearam e alguns estão pastoreando até hoje também, né? Estão. Para a glória de Deus. Aliás, a nossa equipe, Eliabe, Fioravante, Foi. Moisés das Também Neves. fui colega do pastor Fioravante Antoniés Exato, também. exato. Tem o pastor Vanderly, que está na Em ativa também. 66, quando o Vanderly chegou, eu estava na secretaria. Ele Hum. chegou com acordeon e com a mala, né. Ele tocava acordeão? Eu não sabia dessa Tocava particularidade não. muito acordeon, É tocava mesmo? muito. E a gente teve o privilégio de participar do culto da fogueira, Uhum. né. Ainda E, aí nesse tempo tinha essa culto da fogueira, né? aliás, eles Por estavam muito tempo teve, inaugurando. né? Ah, foi? Era um grupo grande, tinha a Isabel, a Lina, a esposa de Nilson Braga, a esposa do Liab estava em Brasília, não ficava. A namorada do Fioravante, né. Uhum. Então a Mas eu gente. vou precisar aqui, viu, pessoal? Eu estou olhando aqui de lado, porque a Michelle está de um lado e o Léo está do outro. Que vocês tentem o contato com o pastor Vanderly, para assim que ele estiver aqui pelo Rio, para a gente conversar com ele também, né? Tem que deixar Ah, com esse pessoal. A muito. história desse pessoal tem que ficar gravada, né? Então foi 4 anos fez o curso em 4 anos, não? Não, aí foi o seguinte, em 66, eu entrei no seminário em novembro de 65, Hum, e a turma estava se preparando para a formatura. hum. Eu me lembro, eu fiquei em segunda época em 2 matérias, mas havia muito problema, porque, eh, o seminário deu um aviso lá, que quem não pagasse não se formava. E eu não aceitei isso de jeito nenhum. Eu falei: "Puxa vida, lá na minha igreja o pastor e o Moisés pregou que era amor. Aqui Hum. se não pagar não vai se formar, né". E aí quando chegou no fim do ano, eh, a minha igreja, o responsável pelo orçamento não colocou o seminário. Ih, E lá rapaz. em casa ninguém era crente, era só eu. Ih, rapaz. Aí eu não voltei para completar em 67. Só Isso era. voltei depois de casado. Então o irmão fez a metade do seminário, digamos assim. Eu fiz o primeiro ano, Uhum. depois eu voltei e fiz os 4 anos. Então, o primeiro ano você perdeu todo, Perdi, começou do zero. comecei do zero. E dessa segunda turma, lembra de alguns colegas? Da segunda turma lembro de, Josué, que era Uhum. mais novo, né, a gente era Hum. mais velho, Silvano, Silvano de Silvano daqui do outro lado da poça, é, que é marido de Cristina, né. isso, estou tentando lembrar. Isso. Homem trabalhador, homem de Deus, é César, ali da região de Cachoeira de Macacu para lá. isso. A nossa equipe era uma boa equipe. É uma boa equipe, por sinal. Quando o irmão foi para o seminário pela segunda vez, já lidava com contabilidade ou não? Já tinha alguns contatos com contabilidade, Uhum. porque quando eu saí do seminário, eu fui trabalhar com o avô de pastor Zé Carlos, no Hum. SASE com o Abiné. Hum. E o Abiné trabalhava no setor como se fosse a aduana, né, do estado, né, e tinha uma letra muito bonita, era muito prático, e aí nós fazíamos as faturas do SASE Uhum. para o INPS. Né, ele montava e eu somava e essas coisas.
E ali, fazendo um depósito para o Hospital do SASI, o banco me convidou para entrar no banco. Qual era o banco, lembra não? Era Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz a prova, fui aprovado, e aí saí do SASI para o Banco Predial, que é onde eu fiquei 28 anos, 7 meses. Anos. E fomos vendidos depois para o Unibanco, e depois o Unibanco foi vendido para o Itaú. Quando o irmão saiu de lá, ele já estava no Unibanco ou não? Eu trabalhava no Unibanco. Chegou a atuar em que funções lá dentro? Então, eu cheguei a ser inspetor, e era no nível mais alto, né, porque a gente viajava muito para poder fazer as fiscalizações, e cheguei a atuar na própria contabilidade, né, como contador, e era o... Cursou contabilidade na faculdade também, não? Cursei E contabilidade. formou-se nesse tempo? Naquela época que eu estudei contabilidade, não tinha ciências contábeis. Eu peguei a última turma de técnico em Então não como é contabilidade. contabilista também, né? Isso, a Mas o última irmão turma. atuou como contador, eu não, só trabalhei no comércio. Eu podia assinar. Faturei. Eu até podia, né? Porque até a minha turma ainda podia, né? Eu era contabilista, mas como a família da gente era de comerciante, eu fui trabalhar mais com o comércio mesmo, era faturar, nota, dar saída de mercadoria, aquela coisa toda. Então, o irmão tinha, suponho, que na época que contador na época que bancário era uma profissão top, né? Era. Antigamente o cara sonhava ser bancário, né? E o irmão, dentro do banco, ele tinha mais uma função. Suponho que o irmão tinha uma vida, então, relativamente confortável. Já casado com a irmã Norina, nesse tempo já não. Nós nos casamos em 70. E realmente foi difícil, por quê? Porque eu era o único crente. E aí a situação não era fácil para mim, né? Porque meus irmãos todos jogavam bola, eram 7 homens, 6 mulheres. Irmão também gosta de jogar bola, né? Jogava, mas eu já comecei grande, agarrei no gol há 22 anos. Era um frangueirozinho que gostava de jogar. Então, tinha essa vida relativamente confortável como bancário. Eu estou entendendo assim, não é? Sim. Depois que o irmão entrou no banco, melhorou muito a sua condição. Certo. Já casado. Aí sim, nos casamos e ficamos pouco tempo, porque logo depois começou a busca, né, pela volta para o seminário. Eu levei de 72 a 75 tentando voltar para o seminário. E aí voltei na Fluminense, morando em Itaguaí, morando em primeiro lugar em Seropédica, depois em Itaguaí. Chegava em casa 00:30, 1h, e saía 5h. Nesse tempo, o irmão trabalhava no banco ainda quando começou o seminário, não? Trabalhava no banco. Então, trabalhava no banco, morava em Itaguaí. Itaguaí e vinha trabalhar aqui de Centro do Rio. Isso, aí depois saí para Unis, Sperry Univac Computadores, e depois passei para Hanover, arrendamento mercantil. E nesse meio tempo fazendo seminário? Fazendo seminário. Você saía de casa, vinha para o Centro do Rio, trabalhava em empresa multinacional também, saía, né? Da Fluminense 10h15 e chegava em Itaguaí 00:30. Para acordar de madrugada no outro dia para estar 7 horas aqui na Rua da Ajuda, no centro do Rio. E não tinha essa estrada boa que tem hoje lá. Não, o ônibus tinha dia que levava 4 horas, 2h30, 3 horas. Depois da situação toda, começa o seminário, isso combinado com a irmã Norina, tudo. Ela se surpreendeu porque ela não casou com um pastor, né? A gente não era. Casou com um bancário. Com um bancário. Depois é que a gente... Né? Então, rapaz, eu sempre pergunto isso aos outros. Perguntei ao pastor Zé Carlos também, que tinha uma empresa de engenharia, que deixou tudo isso aí, etc. O irmão deixou, estou entendendo, né? Ao fim do curso, vai para o ministério e deixa a vida secular. Saiu logo para uma igreja grande assim para ganhar a mesma coisa, não? Não, veja bem, a primeira igreja que me convidou, eu estava no seminário,
o pastor Ibani me convidou para São Pedro da Aldeia. Certo. E o pastor É aí Silas... que começa a história do irmão com a região dos lagos. Vai Isso. lá para São Pedro da E Aldeia. o pastor Silas me convidou para Vila Norma. Uhum. Eles precisavam de pastores para essas igrejas. Vila Norma para um lado e região do lado para o outro, bem longe. Isso. Mas o resultado é que eu acabei não indo para nenhuma das duas. Uhum. Porque eu me formei, fiquei em agronomia, Uhum. ajudei em agronomia e tive o privilégio de ser treinado por Deus em 17 igrejas. Olha. Né? E ajudei o projeto Nilson Braga, ajudei muitas obras. Nesse tempo ainda era bancário ou aliás, ainda trabalhava secularmente nesse tempo? Não, eu estava só como na contabilidade da Hanover. Uhum. Quando foi que deixou, de fato, essa vida secular para assumir a igreja? Então, eu fui ordenado e a primeira igreja foi Petrópolis. Olha, foi esse primeiro ministério de 3 anos e qualquer É coisa. isso, tinha 2 anos e pouco, quase 3. Sim. Petrópolis. E aí Petrópolis exigiu que fosse tempo integral. E eu pedi demissão da Hanover. Aí entrou em Petrópolis ganhando a mesma coisa que ganhava na Hanover. Não, Petrópolis ganhava 2 salários. No banco, lá na empresa, ganhava 25 salários. Meu Deus. E aí eu pergunto de novo, e a esposa? Então, ela nunca reclamou. Uhum. Mas, para vocês terem uma ideia, eu me casei com 4 lampiões de querosene, sem luz e com água de poço. Rapaz. E era bancário. Né? Então, nós, depois, quando eu voltei para o seminário, ela passou uma dificuldade, porque as crianças eram pequenas. Né? Quantos filhos, pastor? Só um casal. Só tem um casal? Só tem um casal, a missionária Aline e o pastor Alessandro, né? Pastor Alessandro. Que está voltando agora. O pastor teve uma experiência que alguns têm e outros desistem, quando precisa fazer renúncias. Né? Qual a palavra que o irmão daria hoje para aquela pessoa que se sente chamado pelo Senhor para a obra, mas que sabe que isso vai lhe dar inicialmente, ou pode ser que a vida toda lhe dê perdas financeiras? Valeu a pena, pastor? O irmão se arrepende? Não, não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Eu só me arrependo de não ter voltado antes. Porque eu voltei para o seminário, porque no sepultamento do meu pastor Gerson Ferreira da Costa, o pastor Eliabe me encostou no canto e exigiu que eu voltasse para o seminário. Ele não abria mão do meu chamar dele, e ele falou comigo lá na casa da avó do Zé Carlos. Ele falou: olha, o senhor tem que tomar uma decisão. O senhor é chamado, o senhor... Não é? Porque eu tenho uma experiência muito interessante, porque eu saía de agronomia sozinho, pegava o ônibus, pegava o trem, soltava em Deodoro, pegava o trem para Nova Iguaçu, pegava o trem para ir para tudo quanto é lugar para fazer estágio, estagiava em Madureira. O pai da Sandra Roger me ensinou a evangelizar as favelas lá, e era tudo sozinho. Ou seja, 25 salários não lhe enchiam a alma. Não. Mas quando recebeu o chamado do Senhor, o coração então se encontrou em paz em estar fazendo a vontade de Deus. Uma das ministrações da professora Alina, ainda colega na época, a gente fez o seguinte: o chamado, eu não podia me dar o luxo de comprar carro, casa e tudo, porque eu não sabia para onde eu ia. Né? Então, eu conversei com a minha esposa e a gente fiz a casa direitinho, né? Comprei o Fusquinha, mas não, a gente tinha mesmo a vocação e a vontade de servir a Deus. O senhor perguntou, a palavra é dependência de Deus. Dependência de Deus. Porque no ministério nós ficamos 25 anos sem ficar doente. Nem eu, nem minha esposa. Né? E a gente
tem essas experiências que Deus... não quero dizer assim que foi tudo 100% não, porque teve a época do futebol, né? Uhum. A gente ia na escola dominical, ia para o futebol, ia. O dia que tinha jogo de manhã, faltava a escola, depois voltava para o seminário. É. Agora, o irmão foi pastor de mais de uma igreja e um dos trabalhos foi uma experiência missionária. Pode ter tido mais de uma, não sei. Uhum. Mas teve uma experiência missionária no meu Nordeste, lá Em em Natal. Natal. Quando o irmão foi para Natal, Natal não era uma igreja ainda. Não era Não. ainda, né? Como foi essa história de ida a Natal, chegada e como é que foi o tempo lá? Então, Natal, o meu cunhado foi morar em Natal Uhum. e a minha sogra pediu para a gente ir com ela lá, eu, minha esposa e ela, visitá-lo. Hum. E lá encontramos um casal de santos, Olha. uns militares. Ele era militar, aposentado, que estava recém-chegado a Natal, e os dias que estivemos lá, nós fizemos culto, todos os Uhum. dias, né. Não tinha o trabalho de Natal ainda. Tinha a igreja antiga, que é da Aliança, perto do Sim, sim, cemitério, sim, sim. né, e nós fizemos os cultos em Ponta Negra. Sim, E na praia. voltamos, visitamos lá, voltamos, aí o departamento de missões estava lançando a missões integradas. Uhum. Então houve uma equipe com Sérgio Vieira, Benedito Prestes e o as igrejas Bangu, Senador Camará, Santa Clara e Pedra de Guaratiba, com Sérgio Vieira, me convidaram, Bernardino, né, pediram para a gente conversar e se eu aceitaria ir para Natal, Hum. né. E aí nós fomos para Natal, Então, o irmão foi implantador, digamos assim, do trabalho ali de implantador, Natal, né? com certeza. Aqui, então, passou quanto tempo em Natal? Não passamos muito tempo. Por quê? Porque quando eu fui para Natal, eu não sabia que a minha filha tinha namorado, né. Hã. E quando nós chegamos lá, logo houve o problema que a gente tem que cuidar. Por exemplo, as igrejas integradas ajudavam no sustento, Uhum. mas o sustento só dava para 15 dias, Ah, meu Deus. não dava para 30 A dias. minha pergunta, pelo tempo que o irmão passou, eu entendo que então os primeiros anos ali em Natal foi um tempo muito intenso e muito produtivo, né, porque, o irmão conseguiu até nesse meio tempo enviar seminaristas, né? Ah, sim. Consolidação do envio dos seminaristas não foi comigo, mas a criar a Uhum. ideia Já foi deles com Paulo irem César já. foi foi exatamente. O Paulo é que concretizou, Uhum. mas Mas o Algério, por exemplo, o Algério, Gustavo. Joanilson, João Cláudio, nós já colocamos para liderar, né. Uhum. O Gustavo começou a ir para a igreja na época do irmão, o pastor Gustavo Isso, também. na época do Gustavo tínhamos 80 crianças. Olha! E o Gustavo era um deles que o pai, que tem o mesmo nome meu, Messias, Uhum. me entregava para levar e trazer. O pai do pastor Gustavo sabia dessa não, o pai do pastor Gustavo era Messias. É Messias, era Então o nome dele professor. Gustavo Messias é por causa do pai. Ah, Exatamente. não sabia dessa. Então, depois disso o irmão voltou para o estado do Rio de Janeiro. Voltou direto para a igreja de Petrópolis, não? Então, não, aí voltei direto para agronomia, que eu Aham. morava em agronomia. E ficamos um período, quando nós voltamos, não é, para o seminário, de ajudar, de ir, de visitar. Fui trabalhar no abrigo com Ivan Pisani, Uhum. e nós chegamos a participar da organização de 5 festas, Uhum. né. E de lá para cá a gente depois se firmou em Amém. Petrópolis, de Agora, antes de chegar aqui na administração central da UESB, o irmão hoje é tesoureiro dessa gestão e já foi antes. Teve alguma atividade, em associação regional, algum cargo, alguma coisa nessa associação regional antes de vir para aqui, eu não? fui presidente da 23ª, fui presidente lá na região dos Lagos, né, Uhum. e fui presidente na 12ª região. E hoje ainda continua com atividade regional. Isso. Como foi que chegou aqui na administração central da UESB? O irmão entrou por que cargo? Foi logo na tesouraria ou teve algum cargo antes?
Não, quando nós fomos a eu já estava acostumado a ir em assembleia, né, e em 84, Hum. o pastor Paulo Leite era meu amigo, e ele foi nomeado para aquela comissão de consultas, né, de Hum. chapa, comissão de Comissão de chapa. chapa. E ele nos convidou para Comissão de participar. eleição, na verdade, né? Exatamente. Ele nos convidou para participar, e ali nós fomos eleitos para o Conselho Fiscal, Isso, então, a primeira 84, função aqui na Administração Central foi do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Ficou o Conselho Fiscal mais de um mandato ou só um? Tive uns 3 mandatos no Conselho Fiscal e uns 6 mandatos de tesoureiro, 6 ou 7. É. Depois do Conselho Fiscal, tesoureiro. Tesoureiro. Teve algum desse tempo para cá, algum momento que não fez parte da tesouraria da diretoria da USB ou função da USB, ou quando começou com o Conselho Fiscal, até hoje sempre esteve Depois que entramos no Conselho Fiscal, sempre estivemos ou no Conselho ou na tesouraria? ou na tesouraria. Esses cerca de 6 mandatos de tesouraria, então não foram seguidos. Era uma hora Conselho Fiscal? Nós tivemos uma época que o Irimar foi tesoureiro, eu fui do Conselho Fiscal. Na época que o Adailto foi tesoureiro, eu fui do Conselho Fiscal. Uhum. E quando o Deneci foi tesoureiro, eu era do Conselho Fiscal. Então, o histórico financeiro da UISB ninguém conhece mais do que o irmão, né? Porque ou como Conselho Fiscal ou como tesouraria. Desde 2011, né, que eu estou direto, né? Cansativo. O pastor, o senhor acha isso cansativo ou o senhor se realiza em trabalhar numa área tão técnica dentro da denominação que é a tesouraria? A palavra-chave é essa daí, a gente trabalha tecnicamente. Uhum. A gente tem a noção que o regime é presidencial, que a gente trabalha sob a direção e é uma palavra que, queira ou não queira, né, o presidente da União, o que ele tem para trabalhar é a tesouraria, Uhum. né, ajuda aqui, socorro ali, não é? A outra parte espiritual também tem, né, porque tem a liderança dos pastores e tudo, e a gente tem essa consciência. Isso tem que ficar bem claro até, pessoal. O pastor Messias, pelo menos comigo, e eu acredito que com os outros presidentes foi assim, a gente sempre trabalha de modo muito, muito parceiro e muito honesto, né? O pastor não toma decisão da tesouraria sem me consultar, e eu também não tomo decisão da tesouraria sem consultar o pastor, né? Antes de enviar uma oferta a alguém, primeiro eu consulto se pode, se não pode, se tem, se não tem, se isso vai dar problema. Graças a Deus a gente tem conseguido caminhar muito bem nessa área. E também, super importante que o pastor esteja dizendo isso, porque assim, não pode pegar uma pessoa que deseja e tem boa vontade para ser tesoureiro. Talvez para ser tesoureiro de um departamento de uma igreja, uma pessoa com boa vontade consiga. Mas você ser tesoureiro de uma denominação, você precisa de um mínimo de conhecimento da coisa, né, pastor? Sim, porque na nossa legislação, o tesoureiro presta conta ao presidente e à Assembleia e ao Conselho Fiscal, não é? Então, a gente precisa ter algum conhecimento, por quê? Porque o tipo de CNPJ define o tipo de contabilidade. A nossa legislação dispõe que a responsabilidade de fazer a contabilidade é do tesoureiro. Isso precisa ser revisto, porque a contabilidade é muito complexa. Ela é dinâmica e ela todo dia está sofrendo alteração. E nos últimos anos, com o SPED ou SPID, dependendo aí da pronúncia, é tudo online. Esses dias eu estava até conversando com um irmão oficial da igreja da Avenida Brasil. Ele me ajudou com o transporte quando eu vim pegar na universidade dessa igreja, e ele era contador, tinha acabado de se aposentar. Ele disse: pastor, eu fui contabilista, mas eu acho que não ia dar para a vida de contador, não. Ele disse: porque é a profissão que mais depende de atualização. Nem advogado precisa estar... Porque as coisas na contabilidade mudam muito rapidamente. E na contabilidade de uma denominação como o ISB, não porque é da USB,
mas porque a contabilidade, de forma geral, para o terceiro setor, né? Isso, O terceiro setor, ela também é bem complexa e tem lá seus meandros que a gente precisa estar muito atento o tempo todo. Se a gente der um errozinho desse, a Receita Federal pega a gente, não porque a gente faça uma coisa errada no sentido de ter cometido uma falha, é um crime, mas no sentido de ter feito um lançamento errado ou um movimento errado, a contabilidade... graças a Deus que tem um bom contador, né? O Andriolos. O Andriolos é um bom contador e um tesoureiro que entende da coisa. Porque se você pegar uma pessoa inexperiente que não sabe o que é, ou um contador que não entenda terceiro setor, ele causa um prejuízo enorme, facinho. A contabilidade, se ela tiver feito errado, ela pode ser desclassificada, entende? E esse é o problema. E a dificuldade é porque o pessoal acha que caixa e banco é tudo igual, não é. E a escrituração também, né? E uma coisa também, já é para a gente caminhar aqui para a conclusão, que a gente tem que entender que contabilidade, tesouraria, dinheiro, ou o que quer que seja, também é uma coisa espiritual. É técnica, com certeza é. Ninguém abre a Bíblia para fazer uma escrituração. Claro que não. Mas é espiritual, a gente está lidando com o dinheiro do povo de Deus, né? Eu sempre digo isso aqui, pessoal, aí, trabalhe com responsabilidade, porque isso aqui é o dinheiro do povo de Deus. Então, não deixa de ser uma função espiritual, né? Não deixa de ter necessidade de uma pessoa que seja técnica, mas que também tenha um temor do Senhor para fazer esse trabalho aí, não é isso? Com certeza. Essa questão, veja só, até a linguagem, né? Constituição é uma descrição em que se constitui ou se organiza a empresa. A instalação da empresa, não é? O capital, aí já gera o primeiro lançamento, aí dali determina todos os outros, não é? Então, essa questão ela precisa ser bem cuidada. E, lógico que o tesoureiro, com o crescimento da denominação, não tem condições de fazer entende? Por isso, eu, por exemplo, sempre trabalhei com um assessor, né? Hoje a gente tem, pessoal, também, outra coisa que a gente precisa entender, né? Hoje, na denominação, nós temos um tesoureiro que comanda um setor de tesouraria. Isso. Nós temos pessoas que estão trabalhando junto ao irmão, servindo ao irmão e à denominação. Porque se fosse para uma pessoa sozinha fazer... Já tivemos uma época que nós escriturávamos o livro. Mas era uma denominação menos complexa, digamos assim, e com uma situação mais fácil de lidar, digamos assim. Agora, se tentar, não tem como. Veja bem, a evolução... me lembro bem que nos primeiros balanços e balancetes, doutor João, que era do Banco do Brasil, advogado do Banco do Brasil, nós tínhamos aí o nosso ativo em 200 mil. Hoje nós temos 8 milhões. Pois é, imagine. Não há condição de uma pessoa fazer, ela tem que ter. 40 vezes maior hoje. E tem a evolução, né? Hoje tem toda a necessidade de informática e tudo. Graças a Deus a gente está bem servido com os cooperadores que a gente tem aí, que são os meninos abençoados. Pastor, a gente conversaria até amanhã, porque a conversa é boa e conversar com o senhor é sempre muito bom, mas o tempo já voou. O pastor está com quantos anos? Já 50 e quantos anos de idade, pastor? 50 anos de idade? Não, são 76 anos de idade. 76, está mais novo do que eu. Eu preciso voltar para o Rio de Janeiro para voltar a comer, porque esse pessoal não fica velho. Eu estou com 52 com cara de 80 e o pastor... Eu tenho um segredo para o senhor ficar novo. Depois... vire os concretos, durmam bastante. pastor. Leia muita Bíblia, ore bastante. Isso aí tudo. Agora, dormir é um problema para mim. Eu tenho dificuldade, né? Eu estou aprendendo a dormir por causa da diabetes que eu estou acabando de vencer ela. Fui diagnosticado há pouco tempo, já estou saindo dela já. Já estou vencendo. Mas aí o médico disse, tem que dormir para poder produzir cortisol suficiente. Mas quando eu era pequena, minha mãe perguntava que não sabia que hora eu estava dormindo, porque ela passava meia-noite e eu estava acordado no meu quarto. E quando ela acordava de madrugada, eu já estava acordado de novo. Então, sempre dormi pouco. Estou aprendendo a dormir. Esses dias aqui no Rio, no trabalho, eu vou dormir cedo, 10, 10 e meia eu durmo. Quando é de 3 horas da manhã, eu acordo sem sono, porque não tenho mais sono. 10 e meia, para mim, é cedo. Eu durmo a partir de meia-noite, 1 hora da manhã.
sempre estudando. Pastor, bom conversar com o irmão. O irmão tem prestado um serviço ao longo dos anos. É um patrimônio nosso, né? E nós louvamos Glória a Deus ao Senhor pela sua vida. Esperamos continuar trabalhando muitos anos juntos para a glória do Senhor. Vou deixar o irmão agora se despedir dos nossos web espectadores e depois disso aí a gente conclui o nosso Quem Sou Eu? Então, amados, a gente teve o privilégio de participar e a gente tem servido a denominação. É lógico, sempre prejudica um pouquinho a igreja por causa do nosso compromisso, mas é a obra. A gente tem consciência que é um chamado de Deus. E não é uma coisa que eu já tentei sair 3 diretorias, né? E nas 3 nós fomos convidados a retornar. Então a gente só quer agradecer aos irmãos, dizer que a gente tem consciência que pode melhorar muito, porque tem que ter planejamento, tem que ter um acompanhamento, uma sequência de atividades agora ajustadas à informática, mas a gente nunca vai deixar de ser honesto, sincero e responsável. Amém. Muito amém. obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Gente boa, foi bom estar com vocês em mais um a conversa com a diretoria na quinta, em mais um Quem Sou Eu? Na próxima semana, se tudo der certo, nós vamos conversar com o segundo tesoureiro, o braço direito aqui do pastor Amém. Messias, Amém. que é o pastor João Carlos, da EEC de São José dos Campos. Se chegou até agora, por favor, curta o vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Deus abençoe e até a próxima quarta, se Deus Amém. quiser.